morria nos pântanos. Nas margens do canal de 4 quilômetros encontram-se mais de 170 prédios, a maioria construída entre os séculos XIII e XVIII. Grande parte desses palácios foram construídos para exibir a riqueza e o status do proprietário, porque cada um custava uma pequena fortuna. Até o século XIX, só a ponte de Rialto atravessava o Grande Canal. A ponte atual foi construída em 1591 e tem 2 fileiras de lojas. Foi previsto que ela desmoronaria, mas ela continua firme há 400 anos. Nos distritos principais de Veneza há mais de 100 igrejas, muitas das quais são obras-primas arquitetônicas. Uma das mais importantes é a Basílica de São Jorge Maior, que fica numa pequena ilha em frente à Basílica de São Marcos. Uma igreja está erguida nesse lugar desde o século X, mas em 1565, Andrea Palladio, um arquiteto que ainda vai figurar muito nesta viagem, substituiu o antigo edifício gótico por este projeto clássico incrível. A pedra fundamental foi colocada na presença do Papa. O campanário caiu em 1774 e foi reconstruído no mesmo estilo daquele da Praça de São Marcos. O topo oferece vistas maravilhosas da cidade. Veneza ficou cada vez mais rica e poderosa e passou a precisar de navios de guerra para proteger as embarcações de comércio, porque a prosperidade atraía inimigos. O arsenal de Veneza já existia no século XIII e talvez seja muito mais antigo. Até o fim do século XVIII, este era o maior complexo industrial na Europa, construindo navios em um processo que mais parecia uma linha de montagem. Em 1450, mais de 3.000 navios venezianos estavam em operação, tanto embarcações de suprimentos como de guerra. A enorme frota fez Veneza se tornar a maior potência comercial que a Europa já tinha visto. Essa prosperidade acabou quando a cidade e as ilhas que a rodeiam foram conquistadas por Napoleão em 1797. Só em 1866, Veneza finalmente integrou o recém-criado Reino de Itália. Pouco mais de 60 quilômetros ao norte da cidade está o contraforte sul dos Alpes, e nesta paisagem cheia de colinas encontram-se várias lindas vilas construídas entre os séculos XVI e XVIII. Algumas foram projetadas por Andrea Palladio e se tornaram casas historicamente importantes, não só na Itália como no mundo. Um dos melhores trabalhos do arquiteto é a Villa Emo em Fanzolo. A genialidade de Palladio foi adotar proporções matemáticas em um estilo simples. A vila foi feita para a família Emo como uma fazenda, e Palladio criou 2 alas para uso agrícola, com acesso sob uma colunata que protegia os habitantes do sol e da chuva. Observando as linhas deste edifício clássico, é difícil acreditar que ele foi concluído em 1565. Foi uma época em que a maior parte da Europa Ocidental ainda construía casas com vigas de madeira e mansões fortificadas. O impacto que as criações de Palladio tiveram em arquitetos visitantes foi enorme. Desde o século XVIII, eles vão de todas as partes da Europa e até de lugares mais longínquos como os Estados Unidos. A Villa Emo agora é um patrimônio mundial da humanidade. Outro projeto de Palladio fica a 11 quilômetros ao norte, em Macer, e também é um patrimônio mundial. Esta é a Vila Bárbaro, também conhecida como Vila de Macer. Foi concluída em 1558, alguns anos antes de o arquiteto começar o trabalho na Villa Emo. Aqui, a seção central foi inspirada por um templo romano antigo e adaptada para uso doméstico. Essa é a genialidade de Palladio. O bloco principal é flanqueado por 2 alas, cada uma com 2 andares, com uma colunata em frente à fachada. Como na Villa Emo, os cômodos do térreo eram para assuntos oficiais e os do segundo andar eram os aposentos dos moradores.
Na parte de trás da casa tem uma gruta artificial ou ninfeu. Palladio não se envolvia com projetos para o jardim. E isso provavelmente foi ideia da família Bárbaro. Esta obra-prima da arquitetura renascentista tardia está aberta para o público o ano todo. Um dos melhores escultores neoclássicos do século XIX foi Antonio Canova, que nasceu em Possagno, no contraforte dos Alpes. Perto do fim da vida, ele voltou para sua cidade natal e, em 1819, começou a construção deste templo neoclássico como uma igreja cristã. Sua inspiração veio do Panteão Romano, que começou como um templo pagão e se tornou uma igreja cristã. O pórtico foi baseado no Partenon, na Acrópole em Atenas. Dessa forma, Canova exaltava 3 grandes categorias: as artes cristã, romana e grega. Ele não imaginava que sua criação viria a se tornar seu próprio mausoléu. Canova morreu em 1822 e seu corpo foi enterrado dentro da escultura. O trabalho neste incrível templo neogótico continuou, e ele ficou pronto em 1830. Perto de Vicenza, o destino final desta viagem fica a Vila Valmarana ai Nani, construída no século XVII e que tem uma lenda muito triste. Ai Nani significa aos anões, e supostamente uma princesa que morava na vila era uma anã. Os pais, achando que estavam fazendo uma gentileza, contrataram criados anões e mantiveram a filha longe do mundo exterior. Um dia, um príncipe apareceu no jardim e a princesa, percebendo como era pequena, se jogou do telhado. Os criados ficaram tão consternados com a morte dela que ficaram literalmente petrificados de luto e agora vigiam os muros da vila. Perto de Vicenza, também se encontra esta passarela incomum em direção a uma igreja no topo de uma colina, o Santuário della Madonna di Monte Iberico. Foi construído no século XVIII e sua escadaria mede 700 metros de comprimento e tem 150 arcos. Além de manter os fiéis secos, os arcos representavam um número de contas do rosário. Em um acordo bem moderno de marketing, os arcos foram patrocinados, e cada um tem o nome de um indivíduo ou organização. No topo da colina fica a Basílica de Santa Maria de Monte Iberico. Esta igreja do século XVIII substituiu sua antecessora, construída 300 anos antes. Diz-se que a Virgem Maria apareceu nesta colina em 1426 e prometeu que se o povo de Vicenza construísse uma igreja, ela os salvaria da peste. A construção ficou pronta em 3 meses. Durante séculos, Vicenza ficou conhecida como a Veneza do continente, graças à sua herança artística e arquitetônica. Ela é mais conhecida hoje como a cidade de Palladio. Foi em Vicenza que Andrea Palladio morou e trabalhou no início do século XVI, e 23 de seus projetos ainda podem ser visitados. O trabalho que revelou o arquiteto foi a colunata do exterior da antiga prefeitura gótica. Esse foi um dos primeiros exemplos do que ficaria conhecido como as janelas palladianas, uma reinterpretação clássica de ideias romanas. Do lado da Basílica Palladiana fica uma estátua do grande arquiteto. Seus projetos podem ser encontrados na maioria das ruas, e alguns se destacam como o Palazzo del Capitaniato, construído para o líder militar da cidade em 1571. E outros, como o Palazzo Tieni, erigido em 1542 em volta de um jardim com colunata quase escondido. Outro edifício muito influente é o Palazzo Chiericati. Na época da construção, em 1550, não havia nada igual.
Mas hoje em dia é possível ver todos os prédios inspirados pelo palácio do arquiteto italiano. Mas um dos trabalhos de Palladio é muito mais influente que todos os outros. De uma entrada modesta em uma pista tranquila, chega-se à Vila Almérico Capra, mais conhecida como Vila Rotonda. Esta casa deve ter inspirado outros 1000 edifícios, mas Palladio se baseou do Panteão em Roma. Ele adaptou o projeto para incluir 4 pórticos, porque, nas palavras dele, todos gostam de vistas lindas nos 4 lados. A casa é quadrada e tem um saguão central redondo aberto para os 4 lados. A construção começou em 1567, mas nem Palladio nem o dono, Paolo Almérico, viram a obra completa. Os dois morreram antes de ela acabar. Seu assistente de longa data, Vincenzo Scamozzi, supervisionou a construção da vila, incluindo a cúpula com um óculo, mas que agora uma cúpula colocada em outro século encobriu. A visão de Palladio de um passado clássico, adaptado para a vida doméstica, chegou à perfeição neste projeto. Ele passou a ser considerado um dos maiores arquitetos do mundo. E suas casas, principalmente a Vila Rotonda, são uma fonte de inspiração para arquitetos desde então. É o lugar perfeito para encerrar a jornada.
Esta viagem começa em Kalundborg, no lado oeste da Zelândia, e segue para o sul pela costa até a ponte do Grande Belt e a ilha de Tossing. Os destinos seguintes são Odense, ao norte, onde Hans Christian Andersen nasceu, e a oeste, a Jutlândia e Billund, o lugar onde o Lego foi criado. Subindo a costa, a jornada passa pelo Palácio Real em Aarhus e pelo navio histórico em Ebeltoft. Por último, depois de conhecer Limfjorden, a viagem termina na ponta da Dinamarca, em Skien. A Dinamarca é composta por aproximadamente 406 ilhas, sendo que 70 são habitadas. Com isso, o país tem um litoral de 7.000 quilômetros. E os dinamarqueses sempre tiveram uma ligação orgulhosa com o mar desde a época dos vikings, que zarpavam em Drácaris para explorar o mundo. Centenas de portos pontilham os litorais, muitos deles construídos séculos atrás. Kalundborg, na costa oeste da Zelândia, ilha principal da Dinamarca, tem um passado que se estende até a época dos vikings, embora o que está de pé hoje date do início do século XII. A Catedral de Nossa Senhora é um dos lugares de devoção mais importantes da Dinamarca, e é desse mesmo período. Não pode ter sido construída antes, porque o tijolo só começou a ser usado no país em 1170. A planta tem a forma de uma cruz grega, com os